Boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. Às vésperas do feriadão, nossas equipes mostram como está o movimento nas estradas, nos terminais rodoviários e nos aeroportos de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Um impasse marca o fim da Conferência da ONU para as Mudanças Climáticas. O que era para ser o documento final ficou no rascunho e o acordo foi adiado. Machado de Assis, autor de personagens marcantes da literatura nacional, agora também é reconhecido pela imersão que fez no direito e na gastronomia. Ficção e realidade se misturam e inspiram um desenhista mirim da comunidade do Vidigal. Você vai conhecer a história de Estela, a criadora de Estelar, a heroína dos quadrinhos. O anúncio de um texto final com propostas para conter o aquecimento global era esperado para hoje. Mas os 200 países que participaram da Conferência do Clima da ONU não chegaram a um consenso. Resultado: o que deveria ser o último dia da COP26 se transformou numa longa discussão que extrapolou a agenda oficial. Depois de 2 semanas de intensas reuniões e debates para definir como limitar o aquecimento global, ações efetivas para solucionar o problema esbarraram em 3 pontos, resumidos pelo chefe de políticas climáticas da União Europeia, Frans Timmermans. Quanto devemos falar sobre redução da emissão de gases, o que fazer para financiar ações contra o aquecimento global, como ajudar as pessoas que já estão sofrendo com ele. A falta de consenso em torno dessas questões empacaram o anúncio de um texto final da Conferência do Clima. As discussões continuam mesmo com o fim da agenda oficial. A base para essas conversas finais é o rascunho de um acordo apresentado hoje. Ele é uma segunda versão de uma proposta que já tinha sido anunciada pela COP26. Antes, mais enfática, ela dizia que era hora de acelerar a eliminação de subsídios para combustíveis fósseis. Agora o texto ganhou uma palavra que deixa a proposta mais branda. Fala que é preciso acelerar a eliminação de subsídios ineficientes para combustíveis fósseis. Mas há pontos fortes no novo rascunho. Antes, ele apenas estimulava que os países tivessem mais ambição em cuidar do planeta. Agora pede que eles melhorem o compromisso para cortar os gases do efeito estufa no ano que vem. Mas isso implica investimentos e os países em desenvolvimento dizem não ter condições financeiras para tal. Reclamam que as nações ricas não cumpriram o acordo de enviar 100 bilhões de dólares por ano para os países pobres combaterem o aquecimento global e pedem urgência para que isso se cumpra até 2025. O ministro do Meio Ambiente do Gabão, Lee White, disse estar desapontado com a falta de garantias financeiras e acrescentou que aceita contribuições voluntárias para um fundo de adaptação que, segundo ele, resolveria o problema. O ministro brasileiro do Meio Ambiente, que também participa das reuniões na Escócia, disse que as negociações para criar um mercado global de carbono estão perto do fim. Segundo o ministro, o acordo deve ser fechado já nas próximas horas. O documento prevê um fundo mundial para que as nações possam cooperar entre si e financiar projetos de combate ao efeito estufa. Após 2 semanas de discussões, o Brasil terminou a participação na Conferência do Clima em Glasgow, na Escócia, cumprindo o papel de mediador das negociações que envolveram 193 países. O desafio se concentrou na busca de mais recursos dos países desenvolvidos para financiar a redução das emissões de carbono e a proteção das florestas. Antes da COP foram mais de 60 reuniões, durante a COP foram mais de 24 reuniões. O papel do Brasil foi de articulador, buscando consenso. Durante a COP 26, foram debatidos os principais temas da agenda ambiental, com apresentações feitas a partir de Glasgow e do espaço montado em Brasília. No último dia de conferência, na capital federal, o assunto foi a logística reversa, que trata da destinação de resíduos e materiais utilizados. Já em Glasgow, a viabilização de um mercado global de carbono esteve no centro das negociações. O mecanismo permite que nações que poluem menos o meio ambiente vendam créditos de carbono para países mais poluentes. O Brasil é um país exportador, por isso todo o interesse do governo brasileiro em criar esse mercado global,
o Brasil provavelmente vai ser um dos exportadores e as florestas, como foi perguntado anteriormente, serão protegidas também pela atividade de conservar o carbono que elas representam. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o governo brasileiro anunciou metas ambiciosas, entre elas a redução das emissões em 50% até 2030, a neutralidade climática até 2050, o fim do desmatamento ilegal até 2028 e apoio à redução global do metano. Segundo o ministro do Meio Ambiente, o Brasil é parte da solução para superar o desafio global em busca de uma nova economia verde, que busca aliar o crescimento econômico com justiça social e preservação do meio ambiente. Achar uma solução não só para o Brasil, mas uma solução que atenda a todos os países que têm vários desafios ambientais, cada um com o seu, mas que nessa nova direção de uma oportunidade de crescimento verde, talvez a gente consiga superar o desafio de reduzir as emissões de gás de efeito estufa e atingir a neutralidade de carbono que todos desejam. Muita gente já viajou ou se prepara para viajar nesse feriadão prolongado. E a gente vê agora como está o movimento no Rio de Janeiro, em Brasília e em São Paulo. A repórter Vanessa Casalino está no maior terminal rodoviário do país e, ao vivo, traz as informações para a gente. Aí, Vanessa, boa noite. Oi, Paulo, Catiúcia, boa noite a vocês, boa noite a todos. Eu falo aqui do terminal rodoviário do Tietê e a expectativa é de que mais de 350 mil pessoas passem por aqui, pelo terminal rodoviário do Jabaquara e também da Barra Funda, todos aqui na capital, entre hoje e terça-feira. Os destinos mais procurados são as cidades de Santa Catarina, a capital do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e também as cidades do litoral aqui de São Paulo. Isso apesar do tempo, que não está ajudando muito não. O feriado começa com frio, 16 graus agora, mas a chuva deu uma trégua e vai ajudar quem vai pegar as estradas. Pelas rodovias federais e estaduais que cortam a capital, são esperados 5 milhões e 500 mil veículos. E para escapar do congestionamento, a recomendação para o motorista é evitar sair amanhã, sábado, entre 8 da manhã e 1 da tarde. Já nos aeroportos, em Congonhas, 185 mil passageiros esperados entre hoje e terça-feira. E em Guarulhos, aeroporto internacional, 470 mil pessoas devem passar por lá. Agora a gente volta a Brasília com a repórter Manuela Castro. Manuela, boa noite. Olá, Vanessa. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Aqui no Distrito Federal, a Operação Proclamação da República da Polícia Rodoviária Federal conta com 200 policiais que vão intensificar a fiscalização nas estradas. A PRF alerta que nesse período de chuva é preciso redobrar a atenção, verificando as condições dos pneus, incluindo do estepe e também dos limpadores de para-brisa. Já quem vai viajar de ônibus, o terminal rodoviário de Brasília disponibilizou 66 ônibus extras e disse que pode disponibilizar ainda mais se for necessário. A expectativa é que 37 mil pessoas passem pelo local de hoje até a próxima quarta-feira. Já no Aeroporto Internacional de Brasília, a expectativa é de 185 mil passageiros de hoje até a próxima terça-feira. E esse número está em alta, se comparado com feriados recentes, mas ainda é 46% menor que o mesmo feriado de 2019, antes de começar a pandemia. Agora vamos ao Rio de Janeiro com a repórter Flávia Grossi, que está no aeroporto Santos Dumont e também vai nos atualizar sobre a saída para o feriado. Boa noite, Flávia. Oi, Manuela, boa noite para você, para todo mundo que nos assiste. Olha, a movimentação é grande aqui no aeroporto Santos Dumont, nessa véspera de feriadão. A expectativa é que aproximadamente 117 mil pessoas passem aqui pelo terminal até a próxima terça-feira. Esse número é 25% maior do que o último feriado do dia 12 de outubro. Em todo o Brasil, os 37 aeroportos administrados pela Infraero devem receber aproximadamente 700 mil passageiros durante esse feriadão. É uma movimentação 47% maior do que o mesmo feriado do ano passado. Catiúcia, Paulo. Flávia, agora falando de pandemia, né? Houve restrição, suspensão de restrições por aí, né?
Houve suspensão, sim. Olha, os números aqui do Rio de Janeiro, Catiúcia, eles indicam uma melhora. Em 3 meses, houve uma redução do número de mortos internados por Covid-19 de aproximadamente 95%. Mesmo com esse cenário, a Prefeitura afirmou hoje que vai continuar exigindo o uso de máscaras em lugares fechados e também nos transportes públicos. Por outro lado, houve aí uma flexibilização das medidas de restrição, como, por exemplo, a lotação máxima nos estabelecimentos, como estádios de futebol, que já está permitida. Aqui na capital, mais de 70% dos moradores já completaram todo o esquema vacinal. Catiúcia. Obrigada, Flávia. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a norma do Ministério do Trabalho que proibia a exigência de comprovante de vacinação para contratar e manter o funcionário. A portaria equiparava a medida a práticas discriminatórias. Já o ministro Barroso entendeu que a exigência de vacinação contra a Covid não se enquadra em discriminação, porque envolve a proteção à saúde e à vida dos trabalhadores. A exceção é quando existe contraindicação médica para vacina. Nesses casos, a regra é a testagem periódica. No Brasil todo, segundo o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 610.491 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até aqui foram 267 registros de morte nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 21.130.382 pessoas que tiveram a doença se recuperaram dela. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país. Ainda segundo o Ministério da Saúde, 156 milhões de pessoas tomaram até aqui a primeira dose. 126 milhões tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única. E 10.700.000 brasileiros tomaram também a dose de reforço. Pessoas em situação de rua enfrentam uma série de dificuldades e entre esses obstáculos está o cuidado com a saúde. Estando ao relento e se alimentando mal, as chances de adoecer são maiores. Ao mesmo tempo, o atendimento é mais difícil. Para minimizar essa situação, um programa do governo atende essas pessoas onde elas estão. Grupos de profissionais se espalham pelo país e levam saúde por meio de consultórios itinerantes. A pandemia reduziu os atendimentos este ano, mas aos poucos o ritmo volta ao normal. Um desses grupos está em Feira de Santana, na Bahia, e a nossa equipe acompanhou uma noite de atendimentos. Veja na reportagem da TV Feira, afiliada da TV Brasil. Na primeira parada, umas 6 pessoas são atendidas. Uma delas é esse senhor de 47 anos, que há 10 anos mora na rua. Ele tomou um tiro no pé e tem sido acompanhado pela equipe. Hoje eles me deram o remédio, já tomei injeção, já está marcando a cirurgia. O consultório na rua é um programa do Ministério da Saúde, lançado em 2011. Atualmente, 158 equipes atendem em todo o país. Em 2020, foram feitos mais de 300 mil atendimentos. Este ano, já ultrapassaram 110 mil. Em Feira de Santana, o programa é realizado em parceria com a Prefeitura. O programa Consultório na Rua, ele é um programa voltado na saúde a atender a pessoas em situação de rua. A questão dos atendimentos, houve uma redução, são reflexos da pandemia durante esse ano. Seguimos para outro ponto da cidade. Conversamos com Fabrício. Ele tem 40 anos, 2 filhos, trabalhava como motorista. Veio parar nas ruas por causa das drogas. Ele é atendido pela equipe do consultório na rua quase toda semana. A equipe passa durante a noite e passa durante o dia também, né? O pessoal passa aí, vem aqui aplicar a vacina, pergunta se está precisando de medicamento. A equipe é formada por médico, psicólogo, enfermeiras e assistente social. Eles trabalham de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. E uma vez por mês também realizam um atendimento à noite. Aqui em Feira de Santana, o programa foi implantado em novembro de 2014. E de lá para cá, já atendeu mais de 15 mil pessoas em situação de rua. A gente medica, a gente passa exame, a gente mede a pressão, temperatura. Um atendimento como eu faria em qualquer posto de saúde. Só que a gente não tem as paredes. É uma coisa principal do atendimento na rua, que a gente não tem muita privacidade. Mostramos há pouco a saída para o feriadão e agora a gente quer saber como fica o tempo nesses dias de folga. Por isso, a Jéssica já está aqui para contar para a gente. Boa noite, Jéssica.
Olha, Catiúcia, instabilidade é a palavra de ordem, viu? Boa noite para você, boa noite a todos. Vai ter chuva com ventos fortes entre hoje e amanhã, aqui do norte até parte do Mato Grosso do Sul. E nessa faixa aqui que vai do Tocantins, passa pelo Distrito Federal, inclusive, chegando até a divisa da Bahia com o Espírito Santo. Por falar no DF, olha só estas imagens do Clima ao Vivo que mostram a chuva que caiu com força aqui em Brasília hoje. A previsão é que ela continue. O sol pode até aparecer, mas o predomínio vai ser de tempo nublado. Já a temperatura varia entre 16 e 24 graus até a segunda. Do centro-oeste, nós vamos para o norte com imagens ao vivo de Rio Branco, porque a previsão por lá é de chuva, tanto para Rio Branco quanto para a maioria dos estados da região. Em Rio Branco, a chuva só dá uma trégua na segunda-feira, agora faz 28 graus, já nos próximos dias fica entre 22 e 33. Já o domingo, olha só, vai ser firme nessas áreas mais claras aqui do mapa, do Rio Grande do Sul até parte de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. E também aqui no Nordeste, entre o Rio Grande do Norte e Sergipe. Por sinal, a maior parte do litoral nordestino, previsão é de chuvas isoladas no feriado. No Sudeste, as temperaturas é que ficam mais baixas nos próximos dias, mesmo com o tempo firmando aí em alguns momentos. Olha só as mínimas por lá na segunda. Em São Paulo, pode chegar a fazer 13 graus. Em Belo Horizonte também, em Vitória, 16 e no Rio de Janeiro, 17 graus. Já em Curitiba, aqui do Sul, olha só a mínima, 12 graus. E é para lá que a gente vai com imagens ao vivo, já que na capital paranaense agora faz 16 graus. Nos próximos dias varia entre 11 e 25, previsão de muita nebulosidade, mas chuva mesmo só amanhã. É isso, Catiúcia. Eu aproveito também para me despedir. Segunda-feira a Lara está de volta. Tá bem, obrigada. Volte sempre. Até lá. Há poucos dias do Enem, a tendência é que os estudantes fiquem mais nervosos, o que é natural. Mas a partir de que momento essa ansiedade se torna preocupante? Em que ponto ela pode atrapalhar o desempenho na prova? Veja o limite entre essas sensações e o que fazer para manter o foco nos dias da prova. Há 3 anos estudando para medicina, Renata decidiu buscar a ajuda de uma psicóloga para controlar os pensamentos negativos, o coração acelerado e a falta de sono na semana das provas. Como eu sou muito ansiosa, eu sempre penso, mas e se der errado? Mas e se eu chegar lá e sentar, abrir a prova e não saber, por exemplo, falar da redação, não tiver muito domínio sobre o tema, né? Então, eu busquei ajuda, principalmente para conseguir controlar isso, que eu acho que é o mais complicado. Quando a data do Enem se aproxima, é difícil para os estudantes controlarem a ansiedade. Mas os especialistas garantem que esse sentimento nem sempre é ruim. Pode trazer ânimo ao candidato e dar mais foco nos estudos. O problema é quando gera mal-estar, insegurança e até alterações no organismo. Pode também evoluir para uma depressão. Por isso, é importante pedir ajuda quando aparecerem os primeiros sinais. Esgotamento mental e transtornos de ansiedade geram apatia e irritabilidade, isolamento, fobia social, desinteresse pelos estudos, insônia ou excesso de sono, alergias e alterações na pele, mau funcionamento do intestino, medo de fazer provas e simulados, falta de apetite, excessos na alimentação e compulsão por doces, falta de ar, tontura, taquicardia e dor de estômago. Para contornar esse quadro, além da terapia, vale investir em alguns cuidados no dia a dia. No decorrer do processo, uma coisa que vale muito o investimento do aluno, né, é em rede de apoio. Essa rede de apoio podem ser familiares, podem ser professores, né? Coordenação da instituição onde ele estude, pode ser profissionais mesmo, né, da área de saúde mental, colegas que estejam passando pela mesma coisa, que possam dar esse suporte. Não deixar de lado, por exemplo, momentos de lazer, de descanso, que ele vá recarregar as energias. Exercícios, por exemplo, de respiração, de relaxamento, meditação, são atividades que podem ajudar muito, tanto no processo quanto na hora da prova.
A TV Brasil acompanha as provas. A correção e a avaliação do Enem serão feitas nos dias do exame, 21 e 28 deste mês. O programa Caiu no Enem vai das 7h30 às 9 da noite. E daqui a pouco você vai ver. Machado de Assis, autor de personagens marcantes da literatura nacional, agora também é reconhecido pela imersão que fez no direito e na gastronomia. A gente volta com um alerta importante. É cada vez maior o número de pessoas que caem no golpe do crédito consignado, o tipo de empréstimo que é cobrado já na folha de pagamento e que envolve principalmente aposentados e pensionistas. Funciona assim: golpistas se passam por consultores financeiros, oferecem falsas vantagens, convencem o cliente a fazer um novo empréstimo e exigem um adiantamento para concretizar a operação. Só que depois disso, o cliente nunca mais vê o dinheiro. As propostas falsas chegam de formas variadas, por telefone, e-mail e aplicativo de mensagens. O suposto consultor tem detalhes importantes, como dados pessoais, o banco em que se tem a dívida, o saldo devedor e até o prazo que falta para quitar os débitos. Nós tivemos acesso a um desses contatos. O que acontece? A gente coloca um prazo, uma parcela só, porém cada parcela ela vai ter o seu desconto, entendeu? Mesmo sendo parcela única, elas têm prazos diferentes. Dessa parcela sua, por acaso, tá? A de R$ 452,96, ela tá? Eu consegui colocar ela em 317,07. Então as parcelas minhas estão menores do que essa proposta. Depois de conquistada a confiança do cliente, ele é convencido a obter um novo empréstimo com a margem ainda disponível no contra-cheque. Feito isso, o golpista exige uma transferência para uma conta da suposta consultoria financeira para que só então seja concretizada a operação negociada. E assim, o golpe foi concluído, com uma nova dívida assumida pelo cliente. A dona Socorro recebe pelo INSS e foi vítima do golpe depois de entregar documentos para fazer um cartão de crédito em uma financeira. Quando eu menos esperei, na minha conta corrente, entrou um empréstimo. O banco botou R$10 mil. Fiquei muito nervosa, meu sobrinho foi quem me ajudou, meus filhos foi quem me ajudaram.
Para evitar o golpe, algumas medidas podem resguardar o consumidor. Jamais compartilhe sua senha e suas informações pessoais com qualquer pessoa. Tá? Bancos nunca pedem senhas, nunca pedem suas informações pessoais e nunca pedem para o consumidor fazer depósitos a título de nenhum serviço. Caso você já tenha sido vítima de um golpe financeiro, o primeiro passo é manter a calma e saber que existem providências para amenizar ou até mesmo reverter os prejuízos. O primeiro passo é o seguinte, é fazer essas reclamações desses órgãos, né? Então, no órgão, numa entidade de defesa do consumidor, no PROCON, no Ministério Público, no Banco Central, né? E também, caso não seja solucionado de uma forma administrativa, o consumidor também ele pode requerer na justiça, né, a reparação. Um tema que movimentou a semana foi o julgamento no Supremo Tribunal Federal das chamadas emendas de relator, a suspensão dos repasses, decisão tomada na semana passada pela ministra Rosa Weber, foi confirmada por ampla maioria esta semana, 8-2. Mas já há movimentações no Congresso em sentido contrário. Assunto para o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. O que pode vir pela frente aí? Conta pra gente. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós temos uma arte hoje para os nossos telespectadores, né? Então, o Supremo formou maioria já nessa quarta-feira. Aqui o placar. Contra essas emendas de relator, né? De certa forma, foi um massacre, né? Porque foi um 8-2. E apenas 2 ministros divergiram, né? O ministro Gilmar Mendes e o ministro Nunes Marques. A argumentação deles foi diferente. O ministro Gilmar Mendes argumentou que suspender essas emendas no meio da sua execução pode ser prejudicial para a população, ou seja, ele usou um argumento de interesse público, já que muitas dessas emendas, a grande parte, vão ou para a área de saúde ou para a área de educação, entre outras, né? Então, essa foi a argumentação do ministro Gilmar Mendes. Já o ministro Nunes Marques fez uma argumentação, então ele divergiu parcialmente da ministra Rosa Weber, embora concorde com ela, em princípio, sobre a questão da transparência. Já o ministro Nunes Marques divergiu em totum, totalmente com a ministra Rosa Weber e falou e argumentou que seria uma intervenção indevida nas prerrogativas, seja do Executivo, a quem cabe mandar as peças orçamentárias, como nós sabemos, PPA, LDO, LOA, etc., e também ao Congresso, que cabe justamente ao Poder Legislativo votar e fazer emendas. Inclusive, além da Constituição, temos 2 novas emendas constitucionais, a 86 de 2015 e a 100 de 2019, que justamente legitimam essas emendas. Então, na verdade, a argumentação do Nunes Marques fala que elas são legítimas. E houve uma nota técnica do Congresso argumentando que não há absolutamente nada de ilegal ou inconstitucional nas emendas de relator. Rapidamente, professor, para terminar, como é que esse grupo de parlamentares quer mudar, então, a situação atual? Então, o que está sendo discutido? Então, o presidente Arthur Lira, né, da Câmara, junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estão buscando uma solução. Uma possível solução intermediária seria tentar discutir com o Supremo, quer dizer, eles já apresentaram um questionamento, mas apresentar um novo questionamento que seria o seguinte, em linhas gerais, basicamente esse ano deixa-se como está e a decisão do Supremo seria para o próximo ano e haveria então o estabelecimento de algumas regras, como por exemplo, qual o deputado que vai ser beneficiado, qual a região, qual o estado, qual a finalidade e por aí vai, e dessa forma então você atenderia ao princípio da transparência, que é o argumento central da ministra Rosa Weber. Ok, professor, na semana que vem a gente volta a acompanhar isso. Até lá, bom fim de semana. Igualmente. A quantidade de cirurgias bariátricas feitas no SUS caiu 70% no ano passado, quando a gente compara com os números de 2019. A operação pode ser fundamental dependendo do caso. E em todos eles é preciso ter cuidados antes e depois do procedimento. A Carla fez cirurgia bariátrica há 5 anos. A decisão só veio depois de tentar outras alternativas para perder peso. Ela conta que enfrentou tanto o preconceito por estar fora do que é considerado o padrão, quanto o julgamento de que deveria perder peso por conta própria. Eu sofri gordofobia antes da cirurgia. Como ainda assim eu não fiquei aquela pessoa padrão super magra, eu ainda sofro. A sociedade querem bebês gordinhos.
mas querem pessoas magras, então assim, não faz sentido. Ao contrário do que julga o senso comum, perder peso não é só uma questão de vontade. Fatores genéticos, hereditários e biológicos podem estar entre as causas da obesidade. O índice de massa corporal, que calcula se o peso está de acordo com a altura, é um dos parâmetros utilizados para indicar ou não a cirurgia bariátrica. Mas outras doenças também são levadas em consideração. O que é importante? É o paciente entender que, entendo obesidade, ele deve procurar ajuda médica. O ideal é que ele procure um profissional da área de saúde que vai lhe orientar da melhor maneira possível, inclusive até, dependendo do caso, indicar uma cirurgia. O preparo para uma cirurgia bariátrica deve ter o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Esta nutricionista explica que a reeducação alimentar é um ponto importante, principalmente no período de adaptação depois da cirurgia. Além de várias deficiências nutricionais que o indivíduo pode desenvolver por conta mesmo da restrição do volume alimentar, a gente precisa trabalhar também a questão emocional do que o paciente vai consumir. Essa também é uma preocupação, do que o indivíduo vai consumir ao longo aí desse período pós-cirúrgico. Os negócios liderados por mulheres cresceram cerca de 40% durante a pandemia. É o que revelam os dados da Rede Mulher Empreendedora, a primeira e maior rede de apoio às empreendedoras no país. E o programa Caminhos à Reportagem deste domingo mostra iniciativas de mulheres e de pequenos empresários que descobriram na união e na solidariedade um novo jeito de fazer negócio. A cooperativa começou lá em 2006, 2007. Hoje está no mercado municipal de São João da Barra. E hoje a gente tem 17 mulheres assinando a nossa ata. A gente faz linguiça de camarão, linguiça de peixe, hambúrguer de camarão e hambúrguer de peixe. Eu acho que as mulheres também buscaram estudar mais, a entender mais esse processo. A gente colocou de pé o primeiro armazém de comida orgânica da periferia de São Paulo. Hoje a gente cresceu e fomos para um galpão maior devido a essa demanda que a periferia tem de acessar alimentos orgânicos. A gente reaproveita 100% do alimento sem desperdício. Foi aí que a gente inaugurou o Organicamente Rango. A gente entregou mais de 35 mil marmitas, mais de 30 mil cestas básicas. Nós estruturamos a quarentena das pessoas nas favelas. Domingo tem estreia aqui na TV Brasil. Viaje com a gente pelo universo circense na série documental Circos. Inédito, o programa desvenda as diversas facetas do circo, como palhaçaria, ilusionismo, acrobacia, equilibrismo e malabarismo. A série de 4 episódios semanais traz entrevistas e performances e revela a rotina profissional e o papel do circo na nossa sociedade. O programa Circos vai ao ar aos domingos às 7 da noite. Capitu e Bentinho, de Dom Casmurro, Pedro Rubião, de Quincas Borba, Brás Cubas, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Personagens marcantes da literatura brasileira nos remetem imediatamente a Machado de Assis. O escritor é dissecado há décadas pelos estudiosos, mas só agora 2 temas entraram na lista de discussões dos especialistas: as referências de Machado ao direito e à gastronomia. Miguel é jornalista e advogado. Tem um portal que traduz temas jurídicos. Apaixonado por Machado de Assis, descobriu muitas referências do direito na obra do escritor. Machado de Assis foi ser funcionário público com 33 anos e, por conta da vocação dele, ele acabou sendo diretor de um ministério. O Código de Machado de Assis, Migalhas Jurídicas, foi publicado neste ano e traz em suas quase 600 páginas personagens do direito, de advogados a ministros, passando por desembargadores, juízes e escrivães. Ele tratava com advogados, ele despachava questões, ele elaborava pareceres. Essa relação jurídica ele acaba colocando na obra, talvez muito por causa dessa relação dele profissional. O maior nome da literatura brasileira, claro, não foi cidadão comum. Carregou consigo várias faces. Se na obra do Miguel encontramos as pegadas jurídicas do fundador da Academia Brasileira de Letras, nesta outra obra, Relíquias Culinárias de Rosa Beluso, conhecemos o que estava disponível ao paladar do escritor e ia parar em suas páginas.
O arroz doce ou arroz de leite aparece em uma das obras mais famosas. O Miguel, que conhece o Machado aos olhos do direito, veio para ser pego pelo estômago e a receita vai ser preparada pela chefe Andréa. E é uma receita que eu vou começar a fazer, vou praticar, porque eu achei muito interessante. O preparo do arroz machadiano leva canela e raspas de limão. Essa ideia de colocar o pauzinho de canela junto com o leite, fervendo bem devagarzinho, vai soltando os olhinhos da canela e está perfumando toda aqui a nossa cozinha. É muito gostoso. E agora a senhora boa, né, Andréia? Finalmente. Experimentar, né? O que a gente precisa. Ótimo. Cozinhar o limão e cozinhar a canela no leite tem um sabor muito especial. Maravilha. Bem gostoso. Tem muita coisa de política, muita coisa de história para a gente poder ainda desvendar. Vão ser feitos ainda muitos livros sobre Machado de Assis e acho que tem muita coisa para ser descoberta. O projeto Museu Nacional Vive sextou com uma ótima notícia. Começaram hoje as obras de recuperação das fachadas e dos telhados do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Em 2018, um incêndio destruiu quase todo o acervo da instituição e também a estrutura do prédio, que tem 2 séculos de existência. Ao todo, a reconstrução vai custar 380 milhões de reais. Foram captados até agora 244 milhões, 64% do valor. A reabertura total do Palácio de São Cristóvão está prevista para 2026. O talento de uma menininha e a paixão pelos quadrinhos fazem a ficção se misturar à realidade na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Estela, a menina apaixonada por leituras e desenhos, sonhava ter superpoderes. Terminou criando uma heroína, à sua imagem e semelhança. Estelar, inspirada em outro personagem dos quadrinhos, a Magali, recebeu elogios até do Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica. Nesses quadrinhos, a heroína é a Estelar, uma adolescente moradora do Morro do Vidigal, na zona sul do Rio. Ficção que se cruza com a realidade. A autora é a pequena Estela, com 10 anos e muitas aventuras para contar. Estelar tem poderes especiais que vêm de um colar com uma pedra do sol. Quando eu tinha 8 anos, eu estava passeando pela rua, quando, de repente, vi uma coisa muito brilhante. Aquilo me chamou tanta atenção que fui obrigada a parar para ver melhor. E era um colar. A revista traz o dia a dia da personagem na favela. Um aspecto diferente da personalidade de Estelar se revela a cada edição. Essa personagem sou eu, só que um pouco mais velha, que eu acho que fica melhor o super-herói adolescente. O pai da Estela tem uma banca de jornal no Leblon e é testemunha de que a paixão dela pelos gibis é antiga. Desde quando era bebê, né, a gente lia sempre para ela. Então, desde os 40 dias de nascida, depois quando eu adquiri a banca, né, aí ela se apaixonou por Maurício de Souza e nisso aí ela se encantou e a gente sempre dando essa moral, essa força para ela cada vez mais. Todos os aniversários da Estela, a gente sempre quis dar alguma coisa diferente, além de docinho no final da festa. Então a gente já deu vários momentos livres. Dessa vez a Estela uma vez falou comigo, mamãe queria ser uma super-heroína de uma revista. Eu falei, então pode ser ela, mas eu já estou escrevendo, já tinha desenhado, já tinha escrito. Eu falei, então bora, vamos doar no seu aniversário a sua história. A primeira edição da revista As Aventuras de Estelar foi lançada no mês passado, no Dia das Crianças, em um evento aqui na comunidade do Vidigal e teve distribuição gratuita. A personagem favorita que inspirou a Estela a escrever a própria história foi a Magali, a comilona da Turma da Mônica. A Magali tem um melhor amigo, que é o gatinho Mingau. E a gente quer saber, Estela, a Estelar também tem um melhor amigo? Sim, ela tem uma melhor amiga, que é a Jujubinha. O nome dela inteiro é Jujuba Coxinha Cristal Pereira de Paula. E a Jujuba tem superpoderes? Tem, mas eu não vou falar agora. Só quando eu lançar a segunda edição vocês vão saber. Parabéns, viu, Estela? Você vai ser uma grande desenhista, treinando como você está fazendo, tá? E também porque você gosta muito da personagem Magali, que come bastante. E você? Um abraço, tchau, tchau. Outro abraço. Bom, estiveram hoje aqui com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Neide Lins e também a Brenda Rodrigues. O Repórter Brasil fica por aqui. Uma ótima noite para você, bom fim de semana. Fique agora com imagens de Cuiabá. Obrigado pela companhia e até segunda. Tchau.